Olá, tudo bem? É hora da gente falar de saúde. O papo hoje é com eles, os homens. Como é que anda a sua saúde, hein? Tem se cuidado? Novembro Azul faz um alerta importante sobre a saúde masculina. Por isso a gente vai conversar sobre isso com o doutor André, que está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutor? Tudo bem? E vocês como vão? Seja muito bem-vindo aqui no quadro Saúde é Vida. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Estamos aí, vamos conversar um pouco. Doutor, eu falei sobre o Novembro Azul, é um mês importante que faz um alerta aí para os homens se cuidarem, afinal, às vezes eles deixam a saúde um pouquinho para lá. É interessante isso, né? A gente está há pouco aí com o Outubro Rosa, né? E as mulheres são campeãs em cuidar da saúde, né? Mas você sabe que tem algo a ver com um comportamento que é evolutivo no ser humano, né? Veja que coisa curiosa, né? Os homens são capazes de executar tarefas uma de cada vez. A mulher é multitarefa, né? Eles Isso é precisam aprender com a gente, então. Não é. Na verdade, isso não é culpa de ninguém, vem mesmo dos papéis sociais que foram desenvolvidos, né? Ao longo dos milênios. Você imagina que a função do homem lá nos primórdios da sociedade humana era caçar, né? Então ele provia o alimento para a sua prole, para a sua tribo, né? E as mulheres ficavam nas cavernas e nas tribos cuidando das crias. Então a visão da mulher ela se desenvolveu muito mais horizontalmente do que a do homem, que foi muito focada. Mais estreita. Uhum. Exato. Aí o que acontece? Talvez aquela coragem toda que o homem alimentou e criou nesse tempo todo, ela é esquecida na hora de visitar o médico, né? Então o que acontece? As mulheres, por terem esse cuidado mais desenvolvido, esse comportamento de cuidar muito mais presente na vida, na história da humanidade, ela reflete nela mesma esse cuidado e a gente vê os resultados que a gente tem na prevenção do câncer feminino. Mas quando chega na hora do homem, aquela coragem da caça desaparece, viu? Vai embora. Tem que ser corajoso, tem que se cuidar, não adianta. Ô, doutor, a gente está falando aí de coragem, né? Tem a ver também com um pouquinho de preconceito, né? Algumas doenças aí que atingem os homens, quando descobertas mais cedo, como é o caso do câncer de próstata, melhor o tratamento. Então, tem sim que procurar o médico, né? Você sabe que o grande segredo da maioria das doenças, e nós não precisamos aqui chegar só no câncer, olhar só para o câncer, mas o grande segredo da maioria das doenças é a busca pelo diagnóstico precoce. Né? A maioria das vezes as doenças não dão sintomatologia. Né? Então, principalmente o câncer é uma doença muito silenciosa no início da sua instalação. Né? E como a gente sabe que o câncer não é uma doença que acontece da noite para o dia, ela depende de uma série de alterações que vão se acumulando no transcorrer da vida, né? E estão na dependência de uma série de fatores ambientais, genéticos, herdados ou não, quer dizer, genéticos adquiridos ao longo da vida e também os herdados, a gente pode, então, traçar uma linha do tempo na ocorrência dos tumores. Né? No caso do câncer da próstata não é diferente. E o que a gente sabe, por observação epidemiológica e com o envelhecer da população, a gente vem ficando mais velho a cada década, né? O que a gente percebe é que o câncer da próstata ele tem uma manifestação esperada que acontece depois da quarta ou quinta década de vida, não é? Então, lá pelos 40, 45 anos. 45 para cima, dos 50 anos com certeza para cima, é quando essa doença começa a ficar mais frequente, mais incidente. Não é? Quando a gente tem na família uma história familiar importante, já de diagnósticos de câncer de próstata nos nossos antepassados, né, nos nossos ascendentes, pai, avô, tios, seja de que lado for, do lado da mãe ou do pai, a gente pode sim herdar a chance, não é, de ter câncer na próstata. Então, nessas pessoas... Então, a pessoa, por exemplo, que teve aí um histórico familiar de pessoas, parentes que tiveram o câncer, a gente está falando agora do câncer de próstata, tem que ficar mais atenta com a sua própria saúde, então? Sem dúvida, principalmente ao câncer de próstata. Né? O câncer de próstata tem essa marca
herdada, né, de risco aumentado nos indivíduos que são filhos, netos ou sobrinhos, ou primos até, de pacientes com câncer de próstata diagnosticado. Então, esses indivíduos a gente aconselha a buscarem, a visitar o seu urologista, ou o seu oncologista, ou o seu clínico, não é? Na busca de fazer o rastreamento, que é o exercício da medicina, dos exames laboratoriais e também do exame médico, não é? Para o diagnóstico precoce do câncer da próstata. Isso é muito importante, viu? Porque o diagnóstico precoce ele promove a cura. Quanto mais precoce o diagnóstico do câncer, maior é a perspectiva de curar o indivíduo, ou seja, de nunca mais esse indivíduo ter problemas com essa doença. É isso que eu ia perguntar para o senhor, esse tipo de câncer, ele tem cura? A gente sabe, o senhor falou do câncer que acomete nós mulheres, que é o câncer de mama, e ele tem cura, 90%, e o câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata é uma patologia curável. Veja, cada tipo de câncer tem a sua peculiaridade do ponto de vista de risco, de incidência, não é? De marca genética, eventualmente até de uma herança genética. O câncer de mama e o de próstata são sujeitos a casos que são familiares, mesmo herdados de pai para filho, não é? E que a gente tende a procurar com mais detalhamento, não é? Mas o recado geral sobre câncer o diagnóstico precoce, ele favorece a cura. Todo tipo de câncer é potencialmente curável, tá? E quando você faz o diagnóstico precocemente, às vezes uma pequeníssima intervenção, você consegue curar o paciente sem maiores consequências para a saúde geral e para a própria vida da pessoa. Então, ó, o que o doutor está falando é muito sério. Quanto antes, melhor, maior vai ser o sucesso do tratamento. O senhor falou, doutor, que o câncer, às vezes, é silencioso, na maioria das vezes, né? O câncer de próstata também porque às vezes os homens falam, vão procurar o médico, quando percebem um inchaço na próstata. Mas nem sempre o inchaço quer dizer câncer. Na maioria das vezes, não quer dizer, tá? A próstata, para que a gente entenda um pouco melhor isso, a próstata é um tecido que é sensível ao hormônio. Tá? O hormônio masculino, principalmente testosterona e os seus derivados, são hormônios que atuam na próstata e atuam estimulando a proliferação do tecido prostático normal. Tá? Então, é bastante comum, é uma ocorrência bastante frequente, a hiperplasia prostática benigna, que não é câncer, o próprio nome já diz, é uma hiperplasia benigna, que, na verdade, é o efeito constante da testosterona sobre o tecido prostático normal, que faz com que uma boa parte dos homens, a maioria, eu diria, desenvolva ao longo da vida um aumento do volume prostático, que é o que popularmente a gente chama do próstata inchada. Né? Na verdade, ela cresceu de tamanho, não é um inchaço, ela aumentou a quantidade de células que tem nela e fica com essa hiperplasia. Tá? Essa hiperplasia, ela pode ser sintomática ou não. Ou seja, o indivíduo pode ter uma próstata enorme, multiplicada aí por 3, 4, 5, até 6 vezes o tamanho normal da próstata, sem ter qualquer sintoma. Ele pode ter uma micção normal, quer dizer, conseguir urinar com facilidade, sem nenhum problema. Sem nenhum desconforto, né? Sim, o paciente não sente nada. O que acontece no câncer é que ele não necessariamente está relacionado à hiperplasia prostática, ele não é uma consequência da hiperplasia prostática benigna, mas uma boa parte das vezes ele está associado a um diagnóstico simultâneo de hiperplasia prostática benigna, ou seja, existe câncer numa porção, num determinado sítio na próstata, dentro da próstata, e esta próstata apresenta hiperplasia prostática benigna. Isso, não existe uma relação direta entre a doença benigna da próstata e o risco de ter câncer na próstata, mas isso tem uma associação, vamos dizer, observada, nosológica, que não é incomum. Tá? Agora, o segredo vamos dizer, do diagnóstico precoce é o indivíduo não ter sintoma. Né? Ou seja, quando você vai rastrear sem nenhum sintoma, ou seja, a população que não sente nada, que vai ao médico, se submete a exames de rastreamento para fazer o diagnóstico precoce do tumor,
e não tem sintoma da doença. Porque, na maioria das vezes, a próstata em si não é o sítio de sintomas para o câncer da próstata. Veja que coisa curiosa, né? A maioria das vezes, quando existem sintomas relacionados ao câncer de próstata, isso significa que a doença já se disseminou, que ela já não é Estágio mais, bem avançado, né? Exatamente. Agora, doutor, então o senhor está falando algo bastante importante, que é o alerta mesmo, né? É procurar regularmente o médico, né? É fazer o exame de toque, um exame de sangue, igual o senhor falou, rastrear, fazer um check-up da saúde, porque ali pode estar um problema logo no início, que a cura pode estar pertinho também. Sem dúvida, sem dúvida. O mais importante é que a gente tem conseguido, ao longo do tempo, alertar as pessoas, e aquela coragem da caça do homem está começando a aparecer na coragem do rastreamento, que, na verdade, não é nem necessário, não é? É muito mais uma questão de preconceito do que uma questão de conceito, não é? E isso eu acho que não tem nenhum sentido. Os homens hoje já estão muito mais habituados a se submeterem a exames e rastreamentos, etc., né? E o sucesso disso reflete na sobrevivência dos pacientes. E na qualidade de vida, né? Da saúde mesmo. Quer dizer, a gente pode fazer medidas precoces e diagnósticos cada vez mais precisos e tratamentos cada vez menos agressivos, de forma a curar os pacientes sem que eles sofram sequelas maiores da intervenção. Isso é muito importante de saber, e eu tenho percebido ao longo dos anos que isso vem acontecendo, tá? A gente, há 20 ou 30 anos atrás, quando a gente começou aqui no nosso centro a praticar programas de prevenção de câncer de próstata, de mama e outros, né, na maioria dos que são preveníveis e que a gente tem que fazer o rastreamento, porque eles são muito importantes do ponto de vista epidemiológico, esses são muitos casos, isso tem um impacto social, econômico e da vida das pessoas que é incomensurável. Quando a gente começou a fazer os rastreamentos, antes até do PSA, os diagnósticos eram tardios, na maioria das vezes, não é? Depois do advento do PSA, e isso ficou muito mais, vamos dizer, importante para nós aqui no Brasil, depois dos anos 2000, a gente percebeu um aumento bastante importante no número de diagnósticos. Veja que coisa interessante, né? O rastreamento aumenta o número de diagnósticos e, por outro lado, a gente começou a perceber uma mortalidade sendo reduzida, não é? Exatamente porque os pacientes se submetiam a exames que nos permitiam um diagnóstico precoce numa fase assintomática da doença, com a doença confinada à próstata, e isso, obviamente, quando a gente fazia uma intervenção, ela era de intento curativo. Então, esse aumento, né, doutor, de diagnóstico e redução da mortalidade também, significa que eles estão indo mais ao médico. Sem dúvida. Essas campanhas, esse tipo de papel, essa importante contribuição que vocês dão da imprensa, para levar conhecimento sério e seguro para as pessoas, coisas que realmente aumentem o conhecimento das pessoas em determinados assuntos, como é o caso, não é? Isso contribui demais, porque ajuda, primeiro, a derrubar aquele preconceito, né? Um conceito errado sobre câncer. Agora, o câncer da próstata, no Novembro Azul, que é mundial, né? Uma campanha mundial de conscientização e prevenção, diagnóstico precoce. E o que a gente vê é o seguinte: apesar da gente ter uma expectativa de 1.300.000 casos novos de câncer de próstata para o ano 2020 no mundo inteiro, aqui no Brasil vai girar em torno de 66 a 68 mil casos novos esse ano, essa estimativa do Instituto Nacional de Câncer. A gente vai ter certamente uma grande quantidade de pacientes com diagnósticos de doença confinada à próstata, muitas vezes curáveis com cirurgia, alguns passíveis de não serem submetidos a tratamento. Isso é uma outra situação bastante interessante. Tem algumas condições, vamos dizer, menos agressivas do câncer de próstata, que a gente pode acompanhar os pacientes e tratá-los só na necessidade. Isso garante uma qualidade de vida por muito tempo mais preservada, né? E o resultado é uma prevalência muito alta dessa doença e uma mortalidade cada vez menor. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade por câncer de próstata no mundo, né, entre homens,
ela se resume a menos de 10%, 9% mais ou menos de mortalidade relativa ao câncer de próstata. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro deles é o diagnóstico precoce e ações curativas, que é o grande objetivo do Novembro Azul, de todo esse movimento de alerta, de prevenção e conscientização. O segundo deles é que quando a gente faz um bom diagnóstico, a gente faz uma boa intervenção. E se a gente pega uma doença precoce e faz um bom tratamento, a gente vai curar a maior parte dos pacientes. O terceiro deles é que existem bons recursos terapêuticos atuais. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como é que é o tratamento, né? Veja, se a gente considerar, como eu falei, uma doença de baixa agressividade, de pequeno volume na próstata, que você faz o diagnóstico com biópsia direitinho, e você usa uma ressonância magnética para quantificar a doença na próstata, e não há nenhum sinal desse câncer saindo dos limites da próstata, ou seja, uma doença de pequeno volume, e com indicadores de agressividade biológica baixos, ou seja, baixa agressividade biológica, a maioria desses pacientes pode ser acompanhada sem a necessidade de tratar. E veja, nessa população, cerca de 30% dos pacientes não vão precisar de tratamento ao longo de sua vida. Olha, essa é uma notícia importante. O indivíduo tem um câncer na próstata, não precisa se tratar. Veja, para se tratar uma pessoa, seja ela qual for, seja com o diagnóstico que for, a intervenção tem que ser pesada no seguinte sentido: a avaliação que a gente faz diante de um paciente com diagnóstico de uma determinada doença, seja ela o que for, é se a nossa intervenção é capaz, primeiro, de causar-lhe a cura, se isso é possível. Se a gente não vai causar a cura, se é preciso fazer uma intervenção, dada que no câncer de próstata, por exemplo, que é uma doença de caráter mais indolente, mais lento de progressão, se a gente pode não intervir, ou seja, evitando os eventos adversos da própria intervenção e garantir que aquela doença não seja capaz de matar o paciente, ou seja, de comprometer a vida dele. Isso é possível. Como eu disse, nessa população específica de doença de pequeno volume e com baixa agressividade biológica, é possível a gente poupar em torno de 30%, ou seja, quase um terço da população, desta população, subpopulação, poupá-lo de um tratamento e, eventualmente, a doença não vir a comprometer a sobrevivência dessa pessoa, ou seja, a longevida dela. Isso é fácil de entender. Veja só, como o câncer da próstata ele tem como característica acometer pessoas acima dos 50, 60, 70 anos, muitas vezes a gente se vê diante de pacientes com câncer de próstata que têm outras doenças graves, diabetes de difícil controle, hipertensão arterial, outras comorbidades, não é? Já tiveram infarto, já tiveram um derrame cerebral ou coisa que o valha, e que, quando a gente avalia esses pacientes, a expectativa de vida desses pacientes ela é bastante reduzida por causa dessas comorbidades. Não exatamente por causa do câncer em si. Não exatamente por causa do câncer da próstata. Quando você olha o risco relativo de cada uma dessas componentes de saúde desse indivíduo, você acaba por perceber que o câncer de próstata é o menos desfavorável. E aí uma intervenção poderia, inclusive, complicar outras situações, e a gente pode observar o paciente com bastante segurança e evitar uma intervenção que não vai lhe causar nenhum benefício. Veja, nesse sentido. Então, toda intervenção médica tem que trazer benefício para o indivíduo. Né? A gente tem que trazer e pensando, igual o senhor falou, na longevidade mesmo, né? Quem vai ao médico quer tratamento, quer cura, né, doutor? Tem que ir. Ô, doutor... Pois mas... Veja, é cada vez maior no mundo inteiro o número de indivíduos que são classificados nesses grupos onde a doença é menos agressiva e que são perfeitamente encaixados no que a gente chama de acompanhamento ou segmento vigiado. Você vai acompanhando esse paciente periodicamente, faz exames, testa, laboratório, ressonância magnética e, eventualmente, se este tumor neste indivíduo ele se modifica no seu comportamento biológico, fica mais agressivo, aí então nós fazemos uma intervenção ainda curativa, tá?
e com muito mais segurança e com uma indicação muito mais robusta, né? Porque fazer tratamento para todo mundo, independente de precisar ou não precisar de tratamento, é uma confusão, né? Um bom tratamento, ele é bom quando você tem que pagar o preço dos eventos adversos. Entenda bem o que eu quero dizer. Entendo, doutor. Nenhuma intervenção é isenta de efeitos colaterais. Então, a gente, quando vai fazer uma intervenção médica, nós temos que pensar se o benefício compensa... Se vale a pena. Exato, dos efeitos colaterais. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem atento. No câncer de próstata, em qualquer abordagem em câncer, a gente sempre pensa dessa forma para evitar intervenções, ou intervenções que não levem a nada, ou seja, nenhum benefício para o paciente, ou intervenções que possam ser mais maléficas do que benéficas. Em perdas e ganhos. Ô, doutor, nosso tempinho, infelizmente, acabou, mas antes eu quero fazer um pedido para o senhor, porque quando o médico fala, todo mundo ouve, né, gente? Doutor, faz um alerta para eles, para procurar um médico. Deixa um recado, por favor. Bom, pessoal, o Novembro Azul está aí exatamente para chamar a atenção de todos nós, homens, para a importância de se conscientizar do diagnóstico precoce do câncer da próstata. O câncer da próstata é o tumor mais frequente nos homens, tá? No mundo inteiro. Como eu falei há pouco, quase 1.300.000 casos novos de câncer de próstata vão ser diagnosticados no ano de 2020. Tá? E veja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de curar-se. Tá? A intervenção para fazer o rastreamento é muito simples. Ela começa com uma entrevista, ela colhe um exame de sangue, que é o PSA, todo homem já ouviu falar no tal do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um indicador que nos auxilia na escolha das medidas para o diagnóstico, na suspeita para o diagnóstico, e também o exame digital, que é o toque digital da próstata, que se faz através do reto. A próstata fica em íntimo contato com a parede posterior do intestino, ou pela parede anterior do intestino, do reto, né, do intestino mais baixo, e é alcançável pelo toque digital. Esse exame é um exame seguro, simples, não dura 20 segundos, é uma coisa absolutamente fortuita e realmente não causa qualquer constrangimento, dor ou qualquer ferimento para o indivíduo que vai ser examinado. Importante a todos, o papel de provedor, de caçador, é importante para o homem ainda hoje, apesar da mulher ter ganho um grande espaço nesse papel. Mas o papel de cuidador, que a mulher tem muito mais, também compete a nós. Todo mundo tem que procurar se cuidar, estar saudável para continuar vivendo bem e produtivamente. Esse é o recado. Não deixe de fazer o seu exame de rastreamento do câncer da próstata. Certinho, doutor. Muito obrigada, então, pelos seus conselhos, orientações e por esse recado tão precioso, viu? Eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço a todos, sucesso e saúde para todo mundo. Obrigada, vou repetir o que o doutor falou, então. Cuide da sua saúde, sucesso e saúde sempre. E você, homem, não desgruda aí do seu médico. Qualquer advento, qualquer necessidade, larga o preconceito de lado e vai se cuidar, hein? Até nosso próximo encontro. Tchau!